Oi, gente, tô no ar com mais um episódio do Me Conta Podcast e esse é muito especial, porque é o último episódio da nossa temporada, a primeira temporada, com muito sucesso, graças a Deus, deu tudo certo, todos os convidados que participaram, convidados muito queridos, que estão inclusive aproveitando o nosso conteúdo aqui do Me Conta Podcast para falar sobre os seus trabalhos, falar sobre os assuntos que dominam e, claro, fazer a diferença aí onde você está neste momento. Eu fico muito feliz e muito agradecida por todas as mensagens que eu recebi ao longo desse tempo, todos os feedbacks positivos, me ajudaram muito, muito mesmo. E com base, claro, nos feedbacks que eu recebi ao longo de toda a temporada do Me Conta Podcast, eu pensei em trazer duas pessoas muito queridas que fazem parte da minha vida, trabalham comigo. São duas mulheres que eu admiro muito e são duas das jornalistas que eu considero mais competentes no mercado de trabalho, não só da comunicação no Amazonas, mas da comunicação em todo o país. Eu sou fã declarada da Rosiane Chagas e da Adriane Diniz, que vocês conhecem. Elas nos encantam, né? Na tela da TV A Crítica. Oi, amigas. Oi. Senti importante agora. Quanta generosidade, né? Assim, tô muito feliz de estar aqui, Nai. Tô realizando um sonho, você sabe. A minha admiração por você também é gigante. Você é referência, você é inspiração. E a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa história. Espero que quem está assistindo goste. Eu também estou muito feliz de estar aqui, porque é um momento, uma troca, né? Sim. A gente já divide os corredores da TV A Crítica, às vezes se encontra, às vezes não, por horários diferentes, mas a gente compartilha a mesma paixão pelo jornalismo. Verdade. E temos histórias que se parecem em muitas coisas. Exatamente. É por isso que vocês estão aqui. Porque vocês são duas grandes jornalistas, inteligentíssimas, que vocês realmente são referência no local de trabalho. E claro, para quem acompanha o trabalho de vocês na tela da TV A Crítica, e vocês têm uma história muito incrível que o público de casa merece conhecer, merece saber quem são. Quem é a Rosiane Chagas por trás das câmeras e quem é a Adriane Diniz por trás das câmeras. Eu vou apresentar rapidinho agora aquele currículo básico da Rosiane Chagas. A Rosiane Chagas tem quantos anos você tem, Rosinha? 32. 32 anos. Ela é jornalista formada pela Universidade de Newton Lins, é técnica em rádio e TV e atua na área da comunicação há 10 anos. Nasceu em Manaus, mas se criou na comunidade do Purupuru, no Careiro Castanho. Durante a carreira já passou por assessorias de imprensa e também já comandou programas de televisão em outras emissoras. Está na TV A Crítica desde 2017, onde atua como repórter e apresentadora. Inclusive, foi bem depois que você entrou, né? Olha aí, foi. Nós entramos na mesma época, né, Rosinha? Foi, você entrou num mês, eu entrei no outro. Olha aí, ó. Eu lembro dessa beldade, gente. Você usava um cabelo curtinho, Era. né? Uhum. Coisa mais linda. E agora a Drica, que vocês conhecem como a Adriane Diniz. A Diniz tem 33 anos, é jornalista, especialista em mídias digitais e assessoria de comunicação. Atua em comunicação desde os 14 anos. Comecei cedo. Desde os 14 anos, minha amiga. Essa mulher, ela começou no rádio e já teve experiências em televisão e assessoria de comunicação. A Diniz, ela é do interior do Maranhão e veio para o Amazonas na adolescência para fazer jornalismo, que sempre foi o seu sonho, Diniz? Não era o sonho. Por incrível que pareça, não era. Eu sempre tive predisposição para me comunicar, né? Para falar. Eu lia rótulo de shampoo no banheiro, ficava ensaiando narração de comercial, mas eu sempre pratiquei esporte, então eu queria fazer educação física e nutrição e achava que esse seria o melhor trabalho da vida quando eu era criança, porque eu ia fazer, na minha cabeça, naquela época, passar a vida brincando, né? Jogando bola. E quando eu tinha uns 14 anos, eu participei de uma gincana esportiva do Sistema Mirante, que é a Globo lá do Maranhão, e nossa equipe ganhou. E entre as premiações existia um estágio na rádio, na época era Cultura FM, e eu fui para ficar na recepção. Só que a minha voz já era bastante grossa. Já chamava a atenção. A tua voz é muito marcante, a tua voz. E ela era mais ainda, menos educada, né? Então, sempre chamava a atenção. E quando eu fui para lá,
fiquei na recepção e precisou, na época, de alguém que fizesse previsão astral. Então, eu comecei fazendo previsão astral. Eu precisava... Horóscopo. Ninguém imagina. E na época, gente, eu tô falando, tinha 14 anos. Então, na época, não tinha, assim... A internet estava começando a ter acesso. E o apresentador do programa, era um programa de entretenimento, e ele falou assim, eu não vou ter dificuldade de falar esse negócio de signo. Então, signo e novela é contigo. Aí, eu ficava na recepção, e nessa hora, eu subia. E falei, você que é do signo de Áries, que nasceu entre 21 de abril e 23... Aí, fazia essa parte disso. Em pouco tempo, eu assumi esse programa, que era o Bom Dia Cidade. E foi quando eu me despertei para o jornalismo. Jornalismo não, para a comunicação. Não ainda não estava fascinada. Eu estava como uma brincadeira, era divertido. Não levava como se fosse um trabalho. Até que o meu pai, que não me criou, e meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos... E fazia um tempo que a gente não se via, ele sempre foi ausente. E quando ele me ouviu no rádio, ele foi lá na rádio. E eu fiquei super feliz quando eu soube, porque eu imaginei, finalmente eu consegui chamar a atenção dele, né? Sim. Porque eu tentei a vida inteira ser uma aluna boa, uma criança disciplinada, porque eu não entendia como ele poderia não gostar de mim, né? Como ele não poderia ser presente. Então, quando eu fui pro rádio e ele foi me ver, eu falei, finalmente... Fiz alguma coisa que fosse digno da atenção dele. Mas, eu estava errada. Ele foi dizer que eu não tinha talento. Eu já devia estar nessa época com uns 15. Ele disse assim, você não tem talento para isso. Quem tá te enganando? A tua mãe? Por que você tá fazendo isso? Você acha que você vai chegar em algum lugar? Você nunca vai chegar em lugar nenhum com isso. E aí deu aquele nó na garganta e eu não queria chorar na frente dele. Eu falei assim, não. Eu ouvi tudo que eu tinha que ouvir. Aí quando terminou, eu falei assim... Pois agora, é isso que eu vou fazer na minha vida. Pois agora, a partir de hoje, eu vou trabalhar com rádio. Aí ele, não me deu atenção. Mas eu estava próximo a fazer o vestibular, né? Estava no ensino médio já. E aí, daquela foi a virada de chave. Eu falei, pois agora eu vou postar para ele que eu consigo. Vou mostrar para ele que eu tenho potencial, que se eu não tenho, eu vou descobrir que eu tenho. Mas eu vou... Foi para desafiá-lo. E acho que Deus usa Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida para nos levar onde Ele quer que a gente esteja, né? E aquilo foi quando mudou, assim, na minha cabeça, que eu não vou fazer jornalismo, eu tinha que fazer uma escolha para faculdade, vou fazer jornalismo para mostrar para ele que ele está errado. E você mostrou. Mostrei. Que estava muito errado. Você tem contato com seu pai hoje? Ele já falou algo para você depois de todos esses anos? Ao te ver, porque hoje você é âncora de um grande jornal. Você tá com teu nome marcado na história da comunicação, em outro estado, inclusive. Eu continuei trabalhando em rádio lá até vir para cá. E depois eu já estava na faculdade, já estava apresentando rádio, jornal de rádio aqui, já estava como repórter de TV, que foi a última vez que eu falei com ele sobre isso. E assim, ele parecia não acreditar muito, mas assim, o que aconteceu na nossa história familiar? Ele me esqueceu ao longo da vida inteira por opção, né? E depois, por consequência de alcoolismo, ele teve Alzheimer precoce e hoje ele me esqueceu por circunstância de saúde. Então, ele não sabe de mim. Entendi. Nossa. Ele não sabe onde eu tô. E a gente percebe que é algo muito forte para você, né, Diniz? Que você está falando e você está se emocionando e você está revisitando o seu passado e trazendo à tona para a gente memórias que podem ser dolorosas, mas que te transformaram nessa mulher que você é hoje. Sim. Eu nem imaginava que eu já ia começar emocionada. E emocionou a gente aqui também, né? Porque eu também fiquei... né? Porque... como eu disse, durante muito tempo, e eu acredito que isso acontece com grande parte da população brasileira, que é negligenciada, principalmente pela presença paterna, de você tentar entender qual é o sentido de você não merecer a atenção de alguém que deveria te proteger, cuidar de você. E várias outras circunstâncias aconteceram por essa ausência, e durante muito tempo eu questionava por quê, questionava até Deus, questionava ele mesmo. Mas isso me fortaleceu, né? Eu sou a filha mais velha, né, da minha mãe, nós tenho outras 2 irmãs, e eu precisei ser forte. Então, ser forte não era opção, né? Era a solução. Tipo, eu não tinha
como não tinha ser, escolha, né? não tinha como não ser forte. Então, eu precisei ser forte desde o começo e isso me fez amadurecer rápido, isso me fez fazer escolhas muito cedo, pular etapas na minha vida, mas isso me permitiu ajudar a minha família em diversos aspectos, a ser a fortaleza da minha mãe quando ela não tinha e poder retribuir todo o esforço que ela fez, né? Porque eu não digo nem que ela foi pai e mãe, ela foi uma mãe sobrecarregada. Ela foi uma mãe sobrecarregada, mas que fez o possível para imprimir valor. E permitir que a gente estudasse, priorizar a nossa educação. Então, com base nisso, foi possível que as coisas fossem acontecendo. Então, hoje eu não me vejo como uma vítima do meu pai ou da negligência dele ou de algo do tipo como eu cheguei a me ver em algum momento. Eu me vejo como alguém que precisou viver esse processo para se fortalecer e para me tornar uma mulher, a mulher que eu sou hoje, né? E a mãe que me tornei depois disso. E você faz isso muito bem, porque mesmo quando a gente não conhece a tua história, mesmo antes de conhecer a tua história, eu sempre te enxerguei assim como uma mulher muito forte, uma mulher muito decidida, uma mulher muito madura, né? Ah, Adriane Diniz, pô, vou trabalhar com a Adriane Diniz, nossa. Então você já sempre, onde você chega, você já passa essa imagem. Então você decidiu naquele momento, um momento difícil para você, que seu pai falou que você não tinha talento para aquilo, você decidiu vir para Manaus fazer jornalismo, né? Porque você morava no interior do Maranhão, não tinha nada lá, né? Lá na cidade que eu morava, não tinha faculdade, né? E eu precisava, para estudar, sair de lá. Geralmente, todo mundo da minha família, e das famílias do interior, é muito comum, chega ali, terminou o ensino médio, vai para a capital tentar a vida, né? E aí eu tinha um problema, que é algo que eu nunca compartilhei publicamente, que a opção que eu tinha indo para a capital era morar inicialmente nos kitnets de um tio que tinha abusado de mim quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu também não tinha essa opção. E ninguém sabia disso. Então, eu juntava dinheiro do meu trabalho na rádio para fugir de casa, caso fosse necessário eu ir para lá. Porque como ninguém sabia, então era um drama, um fantasma... Meu. Do céu. Cara, Adriane Diniz. Essa última... Ai, meu pai, eu não esperava, né? Eu já sabia que ela tinha essa história forte. Não, né? eu também já imaginava que ela tinha uma história muito forte, mas eu não imaginava que era tanto. Né? Tanto é que essa parte do abuso, que muitas vezes é uma coisa que a gente guarda pra gente, não compartilha com ninguém, porque de fato é uma ferida nossa, né? A gente prefere guardar pra gente, né? Prefere isso, assim, porque normalmente a vítima é a culpada, né? Isso. Sociedade, a vítima é culpada. E você precisa primeiro também, acho que quando você consegue falar sobre isso, é quando isso foi uma etapa vencida na sua vida. E quando ainda é uma cicatriz e que você se vê como vítima daquilo, você não consegue. Você não consegue. E durante muito tempo eu não consegui. Mas eu me planejava, assim, vou fugir de casa quando eu terminar o ensino médio, se eu tiver que ir pra lá. E foi quando surgiu o ProUni. E eu fiz a inscrição e consegui uma bolsa integral para vir morar aqui em Manaus. Que era para morar... Eu vim morar aqui em Manaus porque minha mãe tinha um irmão que veio morar aqui quando eu nasci. Então, a gente não se conhecia. E aí, acabou que eu fui morar sozinha logo quando eu cheguei aqui com 17 anos. Tive que me virar. Mas eu já vim com a minha bolsa 100%. Né? Só precisava ser uma boa aluna. Porque se eu tivesse um bom rendimento... Eu tinha 100% da bolsa já paga... Até o final, né? Até o final. E aí eu tinha o dinheiro para começar a minha vida aqui, né? Aluguei kitnet, fui morar... cheguei a dividir apartamento com amigos e depois eu fui morar só... Mas eu tinha esse dinheirinho que era o que eu estava planejando para fugir. Né? Para fugir de casa, se fosse necessário. Mas ele acabou muito rápido, né? Porque então tem que pagar comida, tem que pagar transporte. Ai, Diniz. Eu fui trabalhar no centro. Tinha um dia que meu dinheiro... no bate-palma, né? Foi, meu dinheiro estava acabando já. E aí eu falei assim, cara, vou ter que voltar. E minha mãe não sabia como que estava a minha situação aqui, né? Porque na época era difícil de comunicação. A gente falava no orelhão, muito rápido, acabava que assim. Ano foi isso? 2007. E aí eu fui... Já estava num desespero, assim. Tive uma crise de choro no ônibus. Aí uma moça tentou me abraçar e quando alguém te abraça que tu quer chorar, tu chora mais, né? Aí eu falei, vou descer desse ônibus, vou andando até a faculdade. E aí eu passei ali perto do bate-palma e tinha uma loja. Precisa de vendedor com experiência. Aí eu fui lá, né? Ela disse, mas já tem experiência? Eu disse,
como é que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Já chegou, né? Falando, já teve aquele discurso pronto. Ela falou assim, o dilema do jovem, né? Aí ela falou assim, isso é papo de vendedor, hein? Vem amanhã de manhã aqui. Aí eu fui toda esperançosa, só que eu não conseguia bater palma, não conseguia chamar, tava travada ali. Travada. Aí ela falou, não precisa vir amanhã. Eu disse, não, por favor, tem que vir amanhã. No outro dia eu já conseguia bater palma, levantar, chamar, gritar. E aí eu trabalhei durante alguns meses ali, que foi que deu mais uma sobrevida para... E eu ainda ia fazer 18 anos, né? E é uma forma de comunicação também. E aí foi... eu tive que desenvolver isso. É porque eu era mais retraída, né? Assim, eu mais tímida, e eu tive que incorporar a vendedora, e eu adquiri nessa época, e que eu levo para a vida, o hábito de fingir costume. Não sei, vou fazer de conta que sei. E que sabe muito, e aí, né? Eu vou fazer de conta que sei. Aí eu assumi o personagem e trabalhei durante alguns meses numa loja lá no Bate-Palma. Olha só. É uma habilidade que a gente adquire quando a gente não tem opção, né? E eu lembrei muito da minha vida, assim, porque no meu começo também, eu não tinha experiência nenhuma, eu não conhecia ninguém. Quando eu vim para Manaus também, né? O mercado da comunicação, acho que a Neida vai lembrar, antigamente, assim, jogando 10 anos para trás, era muito restrito, né? Era muito QI, né? Era uma pessoa que conseguia, que era amigo de alguém, né? Principalmente pra gente que sempre quis TV. Eu, pelo menos, sempre quis TV. Você também? Isso, exatamente. Você também. No ramo da televisão. Então, você tinha que fazer de conta que você sabia. Eu sei, mas me joga aqui. Eu faço. E se você não sabe, você se força pra poder... Porque você não tem opção, né? Você não tem... Eu, por exemplo, também não tinha onde ficar. Onde que eu ia ficar? Você eu tinha sempre que pagar quis conta. ser jornalista, Rosinha? Eu sempre quis. E eu sempre quis, assim, muito. Sabe o que é você dormir pensando naquilo? Eu dormia pensando naquilo. Porque a gente morava no interior também, era... Purupuru, quando a gente chegou na estrada, existia só a picada, né? Como dizem, que é um caminho que eles abrem no meio da mata para fazer o ramal que vai virar a estrada. E a gente chegou lá nessa época, eu lembro muito bem, assim, que era uma casa de palha, parede de palha e o teto de palha e o chão de barro batido, como tem muito no Nordeste, né? Eles batem, e eu lembro que até era bem geladinho, assim, eu adorava pisar naquele piso de barro. E não tinha energia elétrica. Quem tinha energia era um tio meu que morava assim, a uns metros de distância e ligava o motor de luz naquele horário, que era o horário que a gente ia para assistir o jornal e assistir a novela. Então, assim, trabalhava o dia inteiro, né? Dava 6 horas, tomava banho e jantava. Muitas famílias brasileiras, um né? evento, né? Fazendo isso. Eu lembro também quando eu me reunia com meu pai para ir para a sala, com minha mãe, pra gente assistir o jornal. E aí era lá que eu assistia o jornal. Então eu olhava para aquilo, o apresentador, o repórter, e eu me via segurando o microfone. Eu falei, é isso que eu quero ser. E eu tinha o quê? 8 anos de idade. 8 anos. E eu falava pra todo mundo que eu ia ser jornalista. O que você vai ser jornalista? Ai, todo mundo sabia. E quando a minha história foi muito caminhando para isso. Acho que de tanto eu pensar, eu acredito muito nisso, naquilo que você acredita, no poder do pensamento que você imprime na sua mente para você fazer aquilo realidade. E isso aconteceu na prática comigo, porque a minha família era muito pobre. Assim, pobre de não ter o que tomar no café da manhã. Eu lembro de muitas vezes a gente tomando café com farinha no café da manhã. Porque, de fato, a gente não tinha pão, não tinha ovo, assim. Meu pai saía para caçar, né? E a gente torcia para que, quando ele fosse caçar, ele matasse um veado, uma paca, tatu. Era muito comum nessa época. Mas não tinha o alimento ali todo dia, né? E aí eu ficava, como que eu vou ser isso se eu não conheço ninguém, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou chegar lá onde eu quero? E é muito engraçado que quando chegou, eu estava fazendo, acho que o primeiro ano do ensino médio, né? A minha escola, lá do Purupuru, foi por 2, 3 anos consecutivos a melhor escola do estado, assim, porque você entrava na sala de aula, não tinha uma pichação, no meio da escola tinha uma horta linda, que era como eles faziam a merenda escolar. Assim, era uma escola modelo, né? E aí eu lembro que o MEC foi fazer uma matéria, assim, um documentário lá, sobre a escola. E a TV Escola, inclusive. No meio dessa gravação, tinha um quadro que era Repórter por um Dia. Assim, meu Deus, a Rosiane já se enxergou lá, né? Qual
uma possibilidade, né? De o MEC ir lá fazer um documentário sobre a escola, ter um repórter por dia. Quem vai fazer o repórter por dia? Todo mundo. A Rosa, como o pessoal me chamava. E eu fui fazendo. Foi a primeira vez que eu vi uma câmera na minha vida. Oh, meu Deus. Foi a primeira vez que eu peguei no microfone. E, assim, os fatos que se sucederam após isso, teve o Parlamento Jovem, eu também fiz um projeto, eu vim aqui para Manaus, eu fui conhecendo pessoas, os caminhos foram me apresentando. Você foi abraçando essas oportunidades e enxergando caminho me para você me colocando. Viver o jornalismo, né? Exatamente. Então, quando eu fui no Parlamento, tinha uma equipe de uma emissora local e eu, caraca, eu ficava olhando ela, como que ela segurava no microfone. Então, assim, os caminhos foram aparecendo, né? As luzes no meio do caminho que foram reacendendo a chama até o dia que eu terminei o ensino médio e eu falei, eu vou para Manaus. Eu tenho que ir. A mamãe, não, minha filha, você vai ficar aqui. Você vai ser professora. Mas assim, você decidiu fazer faculdade de jornalismo aqui em Manaus. Você se mudou para Manaus também ou você ia e voltava todos os dias da comunidade do Curupuru? Não. Nessa época, a minha irmã do meio casou e a minha irmã mais velha também casaram. Tá. Aí, quando elas passaram a morar aqui, eu vinha também esporadicamente. A minha irmã mais velha teve filho, aí a outra teve filho, eu via cuidar do meu sobrinho. Aí eu falei, não, vou fazer. Tinha na época o curso da Fundação Rede Amazônica, né? Eu falei, não, vou fazer, vou me inscrever. E eu não sabia como ia pagar, assim, não tinha faculdade na época. Se vocês me perguntarem, eu não sei como a gente conseguiu pagar. Mas assim, eu lembro que as minhas irmãs faziam cota. Eram uns R$400 naquela época, se não me engano, né? Eram 350. Eu lembro que eu lembro da Fundação Rede Amazônica, né? Eram uns 6 meses, era um curso técnico, eram 6 meses. Era um ano. Era um ano inteiro. E tinha que fazer um processo seletivo. Sim, hoje não mais. Eu lembro, eu fiz também. Eu só não consegui realmente estudar lá, porque eu fui para a faculdade. E eu ficava naquele dilema, eu vivia aquele dilema. Ou eu vou para a Fundação Rede Amazônica, ou eu vou para a faculdade. E lá na minha casa, minha mãe era muito caxias com faculdade. Aí eu fui para a faculdade. Nunca fiz o E eu não Fundação tinha nem Rede vislumbre de faculdade, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Sim. E eu tentava vestibular e não passava. E não conseguia, assim. Aí eu falei, não, mas eu vou. E eu cuidava do meu sobrinho, né, num horário, e e não sei como a gente foi pagando. Enfim, eu terminei de fazer esse curso. Num milagre, assim, que eu digo, assim... Como que eu não sei como... Porque era muito dinheiro na época. Não é hoje, né? R$300 não é nada. Mas naquela época era muito dinheiro. E quando eu terminei o curso, que eu achava que eu ia ser contratada, eu não fui, que a pessoa que era o chefe na época, eu trabalhei... Você tinha 3 meses de estágio, não sei se vocês lembram. E eu achava que eu ia ser contratada, para ser produtora, para ser não sei o quê. Não. Ele chegou para mim, o chefe na época, e falou assim, olha... nesse momento a gente não vai ficar com você, eu acho que você tem que se preparar, você não está pronta. E ele falou um monte de coisa assim que faziam sentido, porque de fato eu não estava preparada, e por mais que eu tivesse muita vontade, e que ao mesmo tempo parece que me apunhalaram assim, eu digo, puxa, pela expectativa criada. Eu me esforcei tanto. É horrível esse sentimento, né? Eu já passei por isso. Eu também. nunca esqueço, assim, daquela salinha, ele me falando aquelas palavras, eu digo, tá, o que eu vou fazer agora? E aí, quando eu vi que eu não tinha condições de entrar no mercado naquela emissora naquele momento, eu fui caçar emprego. Então, eu pegava uma pastinha debaixo do braço, saía com uma amiga minha e a gente ia rodar. Produtora, emissora, deixando currículo. Passava o dia inteiro, a manhã inteira, chegava com o sol quente, cansada. Aí surgiu uma oportunidade de ganhar um salário de R$300 para trabalhar com uma senhora que fazia assessoria de comunicação para vários órgãos, e eu comecei lá. Então, assim, o que eu percebo é que o caminho, você tem uma vontade, algo te move, né? No caso, a Adriane, a história com o pai dela marcou muito ela, e no meu caso era o meu sonho, mas que você vai abraçando todas as oportunidades, não se dando o direito de retroceder no não, né? Numa negativa, para você fazer aquilo dar certo, né? Que às vezes a gente confunde, né? Com as circunstâncias do nosso caminho. A gente olha, não, mas não é isso que eu quero. Eu quero isso, quero tal coisa. Então, as oportunidades, elas surgem na sua vida e elas não vêm com uma plaquinha de esse caminho vai te levar para o sucesso, esse caminho vai te levar até onde você quer chegar, lá no seu sonho. Então, eu percebi que vocês foram abraçando as oportunidades
cara, é o que tem. E eu vou fazer, vou abraçar isso aqui, vou dar o meu melhor. Cara, você trabalhou no bate-palma. Você tem noção? Você foi ali, foi pegando as oportunidades. Vou trabalhar com essa mulher aqui, vou aprender um pouco de assessoria. É o que tem pra hoje, eu vou abraçar, vou fazer. E aí o caminho vai se desenrolando, né? As luzes ao longo do caminho, elas vão se iluminando. No meu caminho, assim, foram todas as oportunidades mais improváveis, elas foram se tornando reais. Porque no meu caso, estar onde eu estou era impossível para a realidade de onde eu vim. Era impossível. Era impossível. Do bate-palma, eu usava R$2. Eu tinha R$7 para almoçar, eu usava R$2 para comprar o jornal A Crítica. Ele faz parte da minha vida desde que eu cheguei aqui. Porém, eu nem lia o jornal. Eu ia lá para os classificados, no orelhão da Praça da Matriz, e ligar para ver se eu conseguia outro emprego, porque eu não suportava aquele emprego que eu tinha, mas era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha. E aí um dia me chamaram para ir num supermercado. Eu falei assim, você deck de caixa, pelo menos vai no ar-condicionado, né? Vou estar sentada, porque na loja do Turco lá no centro, se eu me escorasse numa arara de roupa, eu passava o dia todo passando roupa no depósito como uma punição. Eu lembro que você uma vez conversou comigo e você falou que você passava roupa nessa loja. Como é que era, Diniz? Porque assim, no centro, quem trabalha no comércio deve saber disso. Quando a gente só passa no centro, você não percebe muito bem o que está acontecendo, mas existe algo orgânico dentro das lojas. Uma fila de vendedor esperando a oportunidade dele para ir bater palma, para chamar um cliente. Entrou o cliente contigo, comprou ou não comprou, o teu cliente. E quando ele bagunça a loja toda, gente, dava uma dor no coração, experimentava um monte de roupa e não levava nada. Aí, tu vai pro fim da fila, né? Eles chamam de pole, né? Pole é o começo, né, da fila, eles não chamam assim, nesse fim. Aí quem é a pole? Pole é a pessoa que vai estar na vez. E aí, enquanto eu estava esperando ser a pole, eu me escorava, né? Eu tenho mania de me encostar em qualquer lugar. E aí, se eu encostasse numa arara de roupas e eu fosse vista, aí eu tinha que ir lá pro depósito, dobrar as roupas que tinham feito a bagunça. Aí eu ia dobrar essas roupas, passar essas roupas para que elas estivessem dignas novamente de voltarem para lá. Então, tipo, eu não suportava estar ali, mas eu precisava sobreviver. E de lá eu fiquei ligando, né? No horário do almoço para conseguir um emprego. Aí me chamaram para uma entrevista num supermercado. Cheguei lá, achei estranho, assim, porque não é o local, porque era na parte administrativa do supermercado. E, na verdade, era um setor de marketing. E eles, no meu currículo, tinha que eu tinha experiência em rádio, e eles precisavam de uma voz. E eu fui fazer um teste de locução. Fiz esse teste de locução e voltei para a loja, no centro. Aí, depois, me ligaram para eu ir para lá para apresentar, para gravar. Meu salário na loja era R$375, o salário mínimo da época, em 2017. Meu cachê para gravar 30 segundos foi 250. Quando eu fui receber, 7 dias depois, eu estava assim, nossa, se eu gravar 2 por semana, eu tô rica. E aí fiquei sonhando com aquilo, né? Pensando assim, porque eu tinha gravado, era aniversário do supermercado em Boa Vista. Olha a chance de nada com nada. Era o DB, amiga? Era o DB. Eu lembro que uma vez eu fui fazer matéria, eu Foca é quando você está bem no início, né, da carreira, né? Eu fui lá no DB fazer uma matéria e você era assessora de imprensa. Isso. Eu lembro de você. Dessa época, era 2008. Isso. 2008. Exatamente. Porque em 2007, que eu saí do centro para o DB, 7 dias depois, quando eu fui receber, no horário do almoço, eu estava saindo do comercial, né? E o gerente de marketing abriu a porta assim, até esbarrou em mim, eu já fiquei assim chateada, né? Mas eu tava com R$250 na mão, então eu tava feliz. Podia bater a porta na minha cara. Aí ele falou assim, foi você que gravou? Eu falei, foi. Aí ele, você faz jornalismo? Eu disse, faço. Você não quer estagiar na nossa assessoria? Quero. Eu não sabia o que era assessoria. Palma para eu não assessoria sabia o que era assessoria de comunicação, porque eu estava no primeiro período da faculdade, né? Aí eu falei, quero. Aí ele falou, não, porque o meu estagiário acabou de pedir a conta, porque ele faz publicidade. No dia, olha só, no dia que eu fui receber o meu cachê, o estagiário pediu a conta e eu entrei no lugar dele no mesmo dia. E meu salário já foi dobrado do que eu ganhava do centro para lá. E eu passei um primeiro ano ali. E quando acabou meu estágio, que eu não poderia mais ter chance de renovação, mais uma vez, do nada, né, que eu sempre digo que era a bênção divina me abrindo as portas, eu fui visitar o Vivaldão, o antigo estádio, né, que eu nunca tinha ido lá. E aí eu fui com o pessoal da faculdade. Quando a gente chegou lá,
queria ver como era a cabine, né, de transmissão. Já tinha assistido o jogo no E intervalo. você sempre apaixonada por esportes. Vamos lá ver como que é o estúdio, né? Como que faz a narração. E eu comecei a conversar, né? A gente conversando só entre a gente e ouviram minha voz. Chagas Barbosa. Ele apresentava um programa de esporte na Rádio Rio Mar, que na época era AM, lá no centro. E aí ele falou assim, nossa, sua voz é muito legal. Você deveria trabalhar em rádio. Eu achei terceira. Aí eu fiquei, né, você tá com Miguel, né? Não dei muita confiança, não. Aí depois ligou pro DB, meu contrato estava acabando, era meu último mês, eu já tinha terminado o contrato, eu estava trabalhando tipo com um aviso prévio. E aí ligou para lá. E aí me chamaram para fazer uma entrevista na Rádio Rio Mar. Isso em 2009, comecinho de 2009. Não, ainda em 2008. E aí eles disseram para mim assim, ó, você vem, você vai fazer um mês de teste. Se a gente gostar, a gente te contrata. Por enquanto, a gente só vai te pagar o transporte para você vir. E eu já tinha experiência na rádio, falei assim, então, vou pra lá, né? Vou terminar meu contrato, eu só tenho... Tem que abraçar essa oportunidade, só né? tenho isso. E aí, quando terminou o mês, eles me pagaram meu transporte e o salário que não iriam me pagar, me pagaram e assinaram minha carteira. Lá pra... Aí eu voltei pro rádio, né? Voltei pro rádio com 18 anos, em 2018. E quando eu tava... 2008. 18 com 2008. E aí, quando eu tava lá, assim... passei alguns meses, ouviram minha voz aqui, na Rádio Crítica. Ai, meu Deus. E não imaginavam que eu era eu, né? Imaginavam que eu era uma mulher, uma senhora, trabalhando numa rádio eu lembro AM. perfeitamente da Dini, sabia? Lembro perfeitamente. Porque eu lembro que a tua voz me chamou a atenção, porque você me recebeu, né, pra fazer matéria, você tinha que ficar acompanhando. Eu fiquei meu Deus, a voz dessa moça. E era bem desproporcional, né? Porque eu era magrela. Bem magrinha. E muito nova e com a voz bem grossa. Bem magrinha, seca, mano, seca. No final de 2008, foram montar um rádio jornalismo aqui na TV A Crítica, na Rádio A Crítica. E precisavam de uma voz de uma mulher para fazer algumas gravações, narrações. E o Carlos Eduardo Souza, que trabalha aqui até hoje no esporte, falou assim, tem uma mulher que trabalha na Rio Mar. Eu ouço o Rádio AM e eu gostei da voz dela. Aí eu falei assim, então me ligaram, me contrataram por telefone. Não sabiam que eu era eu. Aí eu cheguei na reunião. Magrela, novinha, enrolando assim, chegou o ursinho daqui, apareceu aí, todo mundo me olhando assim. Quem é essa daí, né? O que essa mulher tá fazendo aqui? Quem essa menina tá fazendo aqui? E aí ele falou assim, eu sou a Adriane. Aí todo mundo, ela que é a Adriane, mas a gente, tipo assim, imaginava, eu né? não sei qual era o que tava passando na cabeça do pessoal aqui, né? Eu achei que eu tivesse contratado uma mulher, né? Uma garota dessa. E todo mundo se impressionava inicialmente com a voz, né? Aí eu ia no banheiro e falava assim, fala bom dia, fala boa noite aí. Fala aí alguma coisa. Fala aí, olha aí, ela que é a voz. E eu gravei na época o circuito de telefonia daqui, né? Você ligou para o sistema crítica de rádio e televisão, e aí tinha minha voz gravada. Então todo mundo ouvia minha voz internamente. E aí sempre pedia, fala alguma coisa aí, fala alguma coisa aí. E foi através da minha voz e desde o começo, né? Desde lá da rádio, lá no Maranhão, migrei pro rádio por conta da voz. Então... Você sempre trabalhou com comunicação ligada à sua voz? Porque o até para vender também era tinha que ter a voz. Você tinha que chamar. E numa visita para assistir um jogo de futebol, virou uma oportunidade de trabalho. E desde o bate-palma, eu nunca mais precisei procurar emprego. Porque as portas foram se abrindo, assim, o caminho foi se iluminando. Eu digo que tudo que... Eu passei por várias situações complicadas no começo, nesses primeiros meses. Eu fazia uma refeição por dia, porque eu não sabia até quando eu ia ter dinheiro, né, para me manter sozinha aqui. Então, às vezes, eu comia um x-tudo à noite para segurar até a noite do dia seguinte, né? Então... E eu já trabalhava lá no Maranhão, assim, já tinha passado pela fase mais difícil. Então, quando eu voltei a ter restrição alimentar... Não por não poder comer, mas por não ter dinheiro, era uma coisa que me impactava bastante. Então, quando as coisas foram dando certo, eu vi assim, quanto Deus tinha me abençoado de uma maneira muito maior que qualquer esforço que eu tivesse feito ao longo desse caminho. Assim, as portas se abriram, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém e estou aqui há 13, vou fazer 14 anos agora, no começo do próximo ano. Você tem quanto de A Crítica? Fazer 14. 14 anos de A Crítica. De A Crítica, porque eu vim para a rádio, A Crítica. Em 6 meses eu estava na TV, então eu fiquei TV e rádio. E fiquei TV e rádio até 2017, quando eu assumi a apresentação oficial do Manhã no Ar. E aí, que era o mesmo horário do Jornal da Rádio. E foi quando eu migrei para a apresentação oficialmente. Então, assim, eu cheguei aqui
menina, né? Com sonhos que eu nem sabia que eu tinha, né? Porque como era uma questão de sobrevivência, então eu ia abraçando as oportunidades que apareciam. E aqui eu tive muitas oportunidades. Oportunidades de amadurecer, oportunidades de aprender, oportunidades de conhecer pessoas, oportunidades de me espelhar em pessoas, pessoas que me acolheram em todos os momentos da minha vida. Em todos os momentos da minha vida que, quando parece que está tudo bem, vem outra coisa. Vem outra coisa de novo. E aqui, assim, eu vi a TV crescer, né? Vi a gente ser independente. E eu me tornei independente aqui. Sabe? Foi aqui que eu consegui me estabelecer profissionalmente. Eu consegui... E como pessoa também, né? Porque você não passa ileso por ninguém. Exatamente. Por ninguém. Todas as pessoas que você cruza no seu caminho, elas vão te influenciar. De uma maior ou de uma menor forma. E eu tive a bênção de ter várias pessoas que me ajudaram a me construir como profissional e me construir como pessoa também. Como pessoa. E todo mundo que passa pela sua vida, elas te marcam de alguma maneira e você precisa saber o que você vai fazer com isso. Inclusive com aquilo que acontece com você. Você se permitiu, né? Você usou a sua dor para ir... Começou ali atrás abrindo portas e depois do bate-palma, as portas se abriram para você. Então, você poderia ter desistido lá atrás, quando seu pai virou para você e disse, você não tem talento para isso. Pelo contrário, você usou aquilo como uma mola que te levou para frente. Pelo contrário, eu vou provar para ele que eu consigo, que eu posso. E, de alguma maneira, ele viu isso na vida dele. Você provou para ele. E você prova para os telespectadores, para o seu público, todos os dias quão competente e diferenciada você é. Isso é indiscutível. Ninguém se sustenta, né, Nay? Eu acho que você sabe muito bem. A nossa profissão, inclusive, ela tem uma rotatividade muito grande. Sim. Porque é uma profissão de ego, né, onde as pessoas costumam se sentir maior ou melhor do que outras. Você não se sustenta se você também não é uma pessoa ali... não digo nem caráter, mas em que você olha para a pessoa... A história da Adriane é uma história linda, né? E assim, a gente tem a sorte de trabalhar numa emissora, que eu digo que a gente é muito privilegiado, porque eu acho que é a melhor emissora da cidade para se trabalhar, porque a gente tem uma chefia eu acredito que olha para o ser humano que está ali, né? E vê a tua história, o quanto você luta para estar ali... Isso faz diferença, porque eu já trabalhei numa emissora em que o chefe, o dono da emissora, passava de cabeça baixa e falava, bom dia. E não olhava na tua cara. E aqui a gente tem alguém que olha, né, para a história da Adriane. Inclusive, ele é uma pessoa que te admira ele demais. Ele é um fãzão da Adri, né? Sim. Dá uma alegria muito grande disso. E que não se sustenta se você não for uma pessoa ali que você tem princípios, que você é competente no que você faz. Não é só a profissional, é a pessoa da Adriane, né, que faz diferença nessa história. Não é à toa, você tem mais de uma década aqui, né? Não, e ela, né, Rosinha? Quem conhece a Adriane sabe, né? Tá sempre bagunçando, ironizando. Eu falei, gente, às vezes eu custo a entender se a Adriane tá falando sério. Se ela tá tirando onda na minha cara. Eu fico na dúvida. Agora há pouco porque eu faço a cara de paisagem. Eu tava no camarim e ela tava falando, eu falei, meu Deus, eu vou rir. Porque, de todo modo, eu sei que no final ela vai estar tirando onda. E eu tô ainda mais fã. Eu sou sua fã, André. Eu aprendo muito com você, adoro assistir o Manhã no Ar, e ela com aqueles comentários inteligentíssimos. Ai, mano, a Adriane é unanimidade, né? Todo mundo é fã do trabalho da Adriane, da pessoa Adriane. A gente aprende muito com você. E da mãe Adriane, da esposa Adriane, da cristã Adriane, que quando eu precisei, inúmeras vezes, não foram poucas, né? Ela sempre estava ali, pronta para me dar uma palavra, né? Já me abraçou muito. É uma voz de Deus, assim, uma voz usada por Deus para abençoar as pessoas que trabalham com você. É uma fortaleza mesmo. É verdade. Rosinha. Sem jeito. Mano, tu me fizer chorar aqui, né? Eu espero que a câmera fique só focalizada aí desse lado, porque eu já tava chorando aqui. Eu tô pra passar bola pra vocês e vocês apresentam, porque eu já tava chorando, já lagrimei aqui pra caramba. Rosinha. A história dela toca, você também, você sempre foi abraçando as oportunidades.
você sonhava. A Adriane, ela escolheu ali, né? Ela foi construindo o sonho dela ao longo da caminhada dela. Mas você já nasceu com aquilo, né? Você já queria aquilo, desde pequenininha, acompanhando o jornal, já queria aquilo. Você começou, então, a trabalhar com uma pessoa que trabalhava com assessoria de comunicação, foi ajudando. E, a partir daí, o que aconteceu? Nossa, aconteceu muita coisa. Porque eu sempre mirei na televisão, né? Então, eu sabia que para chegar na televisão eu precisaria trilhar um caminho. E a Adriane me contou a história dela. É interessante como a gente vê Deus em cada passinho assim que a gente dá. E eu tenho certeza que Deus foi me forjando também, assim, à medida que Ele foi colocando as oportunidades na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com ela é uma jornalista, inclusive das antigas, assim. E ela é muito parecida, sabe o filme Diabo Veste Prada? Sim. A Miranda. Deus o livre. Assim, o estilo dela, o cabelo e a forma como ela se portava também, que ela cobrava muito. Mas aquilo foi tão bom pra mim. Ao longo desse tempo, eu tive que ir provando pros outros que eu podia, porque assim como a Adriane, as pessoas olham pra gente e não dão nada, né? Quem é essa garota? O que essa garota tá fazendo aqui? E eu tive que moldar a minha imagem. Então, eu era muito matuta. Eu tive que amadurecer a minha imagem para eu ficar... O vídeo, ele precisa que você seja agradável, precisa. Né? E eu não tirava a sobrancelha. Eu tinha uma monocelha gigante. Ai, meu Deus, 2 dedos de largura, emendada aqui. Porque eu era muito... evangélica, assim, a família era muito evangélica, então eu tinha vários padrões que eu não queria quebrar, né? Então eu não tirava sobrancelha, eu usava saião, não usava maquiagem e tal. E quando eu cheguei no curso de rádio e TV, que eu vi todas as meninas lindas, assim, todo mundo arrumado, e eu usava aparelho, a minha dicção era muito ruim, assim, né? E as pessoas não davam nada por mim. O que essa garota tá tentando ser repórter? E ela parece uma matuta, não escovava o cabelo. Então, eu falei, caramba, eu vou ter que me mudar. Então, eu assistia o jornal, eu via como as repórteres se portavam e eu tentava imitar. Eu digo, não, eu tenho que ser assim, o cabelo tem que ser assim. Eu comecei a tirar a sobrancelha, eu comecei a passar uma maquiagem. E aí eu lembro que a gente fazia eventos, né, com essa minha chefe, a Dona Sônia, se ela estiver me vendo, Dona Sônia, muito obrigada por tudo que ela me ensinou. A gente ia fazer os eventos, ela dizia, se arruma, veste tal vestido, veste tal sapato. E a gente ia fazer evento no Conselho Regional de Medicina, eu chegava no meio daquele monte de mulher linda, médica, eu, caramba... E ela me colocava para fazer as coisas, ela era uma pessoa muito empreendedora na área de jornalismo, ela fazia revista. Se ela fazia assessoria para um órgão, ela fazia revista, TV e tudo daquele órgão. E aquilo me... Qual o nome dela? Sônia? Sônia Iara. Sônia Iara. Ela foi por muito tempo assessora do Emoan, né? Inclusive, eu falo que foi ela que me colocou na área, porque tudo que eu aprendi na base veio dela, né? Você tem que fazer assim. Na hora de escrever o texto, ela me ensinava como envolver, contar a história. Eu escrevia ali muito técnico, né? Ela disse, não, você tem que usar essa frase e tal. E eu fui me moldando ao longo desse tempo. Ganhava R$350. Ela me pagava o meu transporte. Aí a gente fazia assessoria do Emoan, a gente fazia assessoria do Conselho de Medicina, a gente fazia o conselho da Associação, a assessoria do Conselho da Associação Comercial do Amazonas. E eu fui absorvendo aquilo tudo, o tempo todo provando. Eu digo, eu vou trabalhar em TV. Aí eu lembro que surgiu uma vaga num canal temático aqui de Manaus para ser produtora. E eu falei, eu não quero ser produtora, eu quero ser repórter, mas eu vou. Vou começar, né? Eu não entendia nada de produção. Quero ir pra lá, quero estar no meio. Nisso eu já estava no 3º período da faculdade, que eu consegui também uma bolsa de estudos integral, contando dinheiro também da ida e da volta. Não merendava quando os meus colegas faziam uma cota ali, eu conseguia merendar alguma coisa. Saía desse trabalho, ia direto para a faculdade, pegava um ônibus que rodava de lá do Japim até Newton Lins. Ele ia lotado, aquele ônibus espremido dentro de 350, né? Só quem já andou em 350 sabe. E eu ia... Que ano era isso? Isso era 2013. 2013. Quando surgiu essa vaga, eu fui, né? E eu fui pegando, assim, muitas cacetadas, né? Quando eu comecei a trabalhar. Porque eu não tinha experiência nenhuma, né? E eu peguei uma chefia de produção que ela me ligava assim de manhã cedo.
Se tinha alguma coisa errada na pauta, se tinha marcado alguma coisa errada, ela gritava no meio da redação inteira para todo mundo ouvir. Nunca esqueço, assim. E eu sofria muito. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito introspectiva, né? Tinha meus sonhos, assim, milhões de coisas na cabeça, mas era muito fechada, tímida e tudo. Porque eu gritava comigo. Eu chegava no trabalho me tremendo, porque o que eu tinha feito de errado? E aí eu lembro que eu coloquei na minha cabeça assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ela grita comigo, ela me trata mal. Ela diz que eu não sei fazer nada, mas eu não vou desistir. Aí continuei, acho que eu trabalhei 3 meses nessa função de produção. E o meu chefe falou assim, olha, saiu uma colega para morar no outro estado e abriu essa vaga aqui de repórter. Eu vou começar a te testar na reportagem. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí ele começou a me testar no final de semana. Eu ia fazer pauta de cultura. Acho que todo mundo começa assim, né? Acho que todo mundo começa assim. Não, vai, no fim de semana tu vai lá ser mãozinha. A repórter faltou aqui. E aí, tipo, você vai ser repórter mãozinha. Eu fui e no outro dia eu era repórter. Beleza, vai lá. Vai que é mas tua. Nesse caso, né, não foi tão rápido assim, ainda demorou um pouco. Aí eu ia. Mas quando eu pegava aquela pauta, eu olhava para aquela pauta e eu dizia, vou fazer a melhor reportagem que eu posso fazer. Eu colocava na minha cabeça. E eu ia. E eu fazia, eu combinava com o cinegrafista, olha, eu quero fazer a passagem assim, eu vou começar com esse texto, eu quero fazer dessa forma. Aí quando ele assistia, ele... É isso, Rose, é isso. Aí eu, caramba, tá dando certo. Gente, eu sou muito manteiga derretida. Chorar de novo. Eu acho que as histórias emocionam, porque elas... Olha aqui. A história da Rose, a história que eu compartilhei, assim, pela primeira vez, alguns detalhes da vida que eu não compartilho publicamente, porque eu acho que é quando você torna as coisas possíveis, né? Porque tem uma série de pessoas que desacreditam no seu próprio futuro, nas suas perspectivas, por conta de um problema, por conta de uma circunstância ruim ou de um momento ruim. Mas eu acredito fielmente que as circunstâncias, elas nos constroem, as pessoas nos constroem. E quando a Rose sai lá, a Miss Purupuru, né, que a gente brinca com ela, e consegue estar realizando o sonho que ela quis, quando eu consigo sair também de uma realidade, por exemplo, a audiência do Manhã no Ar hoje, ela é maior do que a quantidade de habitantes da cidade que eu nasci. Então, é algo surreal e sem apadrinhamentos, sem favorecimentos, você vê as portas se abrindo. E eu acho que quando a gente compartilha isso, a gente torna possível, sabe? Para quem está num momento assim, tipo, não vai dar certo, nada dá certo, ainda não é a hora de dar certo. A gente vive um processo, assim, você falou ainda há pouco, assim, Adriane cristã, nos últimos 5 anos eu tive uma reaproximação com Deus que foi fundamental para eu lidar com os problemas que eu tive ao longo da minha vida de uma maneira mais sábia e de superação. E entender que o que aconteceu foi necessário para que hoje eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa ter dar conselhos nessas áreas. Porque assim, uma coisa é você achar algo e falar, outra coisa é você viver. Quando você vive, a história é diferente. Quando eu compartilhei a história do abuso, se você compartilha o abuso com alguém que não foi abusado, você vai ouvir mais do que vai ser acolhido. Geralmente as pessoas dizem, mas e isso? Mas e aquilo outro? Mas quando você vive, você sabe exatamente o que passou na sua cabeça, ou o que sequer passava. Você sabe exatamente. Então, quando eu falo sobre casos de exploração de meninos e meninas diariamente, meu olhar e minha fala, ela não é uma fala simplesmente de uma notícia, é uma fala de convencimento, é uma fala de encorajar as pessoas a saírem daquele momento, a terem coragem de denunciar, a levarem, a saírem daquela situação, não de culpada, mas sim de vítima. Então, acho que é importante a gente compartilhar isso, e com a internet a gente tem essa possibilidade de compartilhar com mais pessoas, né? Todo mundo tem uma história por trás, né? Todo mundo vive sua própria dor, e isso se revela de diversas formas. Recentemente, há 1 ano, né? Foi o meu episódio da paralisia, era um dia normal. Acordei 24 de outubro para ir para a igreja, e meu rosto estava paralisado, com uma previsão de que eu pudesse ficar em tratamento durante 1 ano. E eu ainda estaria em tratamento hoje. E em 40 dias eu fiquei boa, e aquilo ali foi um período em que eu... Mas por quê, né? Tá acontecendo, tudo bem. Eu falei assim, não, vou ficar tranquila. Se está acontecendo, também faz parte do processo. E ter o emocional tranquilo para lidar com o processo das coisas ruins que acontecem com a gente é fundamental. Sabe? É fundamental porque faz parte do processo de cura,
E faz parte do teu próprio amadurecimento. E eu me senti tão amada, sabe? Porque às vezes você tá... Quando aconteceu, eu estava numa vida economicamente estável, já... onde tudo parece bem. E quando você parece estar tudo bem, as pessoas têm dificuldade de demonstrar amor por você. Né? Porque se alguém está passando uma necessidade, você oferece algo, você está amando aquela pessoa, está ajudando e você sabe como fazer. Mas quando você acha que alguém tem tudo que ela precisa, como você demonstra amor a ela? Difícil demonstrar. Difícil as pessoas até se predispor a fazer isso. E eu me senti acolhida de uma forma que eu nem sabia que eu era tão Amada. Tão amada. Que tinha tantas pessoas. A TV se juntou, a Rosinha foi lá em casa, né, junto com as meninas, montaram uma cesta com vários bilhetinhos, tudo. E a gente trabalha no universo de televisão, de comunicação, em que as peças são trocadas com muita facilidade, em que as pessoas são descartadas. Um dia tem alguém aqui, no outro dia é outra pessoa. E as pessoas também se tratam como concorrentes. Existe muita disputa, muita rivalidade. Então, quando eu senti esse acolhimento, assim, aquilo foi tão significativo, sabe? Tão significativo você ver que não é só um dia de trabalho, é uma relação que você constrói, que a gente constrói há muito tempo. E passar por aqueles dias sendo acolhida, né? A Nay mandou flores para mim, com você, uma cartinha. Não, girassóis. Girassóis. E assim, toda vez que eu olhava assim, girassóis. As flores e o girassol, ele tem aquela simbologia de se dirigir à luz, né? E toda vez que eu via aquele movimento, aquilo reacendia uma esperança de que vai ficar tudo bem. Sabe? E eu acho que isso serve para mostrar, que a Adriane está falando, que a nossa vida ela não é só uma subida, né? Que a gente mira muito lá no alto, vai ser sempre... Vão ter momentos na nossa carreira e na nossa vida que vão acontecer problemas e a nossa capacidade de se reinventar depois daquilo, né? Porque a Adriane passou tanto tempo em casa com o rosto paralisado, né? E aposto que em muitos momentos fosse eu, né? Pensar, meu Deus, será que é o fim da minha carreira? Não, e poderia ser, né? Poderia ser, porque se eu não recuperasse os movimentos do meu rosto, eu tenho conteúdo aqui dentro, né? Mas eu preciso do exterior também para trabalhar pelo menos o que eu faço hoje. É impossível. Nós estamos aqui reunidas, somos 3 mulheres cristãs, independentemente da denominação, mas a gente crê num Deus único, crê em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a gente percebe que mulheres de fé, elas conseguem passar por situações adversas na vida de uma maneira mais sábia, né? E elas têm quem se segurar, elas têm para quem olhar. E vocês contando as histórias de vocês, principalmente nos últimos anos, de uns anos para cá, vocês percebem como a fala de vocês... Vocês percebem que a fala de vocês mudou também? Sim. Vocês conseguem fazer essa leitura de que, olha, eu vi a mão de Deus aqui, eu vi que Deus mudou a minha vida ali, eu vi que tudo que eu passei foi para que eu fosse a mulher que eu sou hoje e pudesse falar da transformação de Deus na minha vida para outras pessoas, para outras mulheres. Então, a mão de Deus está em tudo. Não são coincidências da vida. É a mão de Deus está em tudo. E tudo, eu acredito piamente nisso. Tudo que Deus faz tem propósito. Existe um propósito para a sua dor. A gente só precisa entender como é que a gente vai reagir em relação a essa dor. O que a gente vai fazer com essa dor? A gente vai deixar a dor nos derrubar, nos acabar? Não. Ou a gente vai usar essa dor para crescer ainda mais, para seguir mais. Que o ser humano, Nay, ele tem essa tendência à autocompaixão, a se vitimizar, né? Por exemplo, a nossa realidade é de uma realidade de pobreza. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar disso. É de pobreza mesmo. Ninguém tinha o que comer, ninguém tinha uma boa escola, a gente não estudou. Eu reprovava em matemática todo ano. Eu tinha um professor que... Eu não tinha óculos, eu tinha 6 graus de miopia. Não enxergava o que estava escrito na lousa. O professor ia morrer de explicar e eu não ia... aprender porque eu não enxergava e todo ano eu reprovava. Você nem sabia, né? Que tinha nem isso, sabia, né? Também. Então, assim, eu poderia dizer, sou vítima, né? Eu não cresci porque a vida não foi bacana comigo, porque o governo não tive me ajudou, oportunidades. né? As pessoas, hoje eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas se colocando numa posição de que espera algo do governo para ele fazer alguma coisa. Olha,
independente do governo que está ali, faz o teu caminho, cria faz a tua o teu, oportunidade. Aí se fala muito do ProUni, né? Criaram o ProUni, tudo bem, criou, mas quantas pessoas estão formadas hoje trabalhando em subemprego ou que não se colocaram na área em que elas formaram? É você que faz o seu caminho, né? Você ganhou a bolsa, você batalhou, você está ali, você é sucesso na sua profissão, você é inspiração para outras pessoas, porque você fez o seu caminho. Então, eu tenho muito esse... eu procurei olhar para mim e me moldar para falar assim, não vou me vitimizar. Eu sei que eu não tenho a mesma opção que os meus colegas tinham na época. Eles iam de carro, eu ia de ônibus, eu não tinha que comer, eles lanchavam, eles eram filhinhos de papai, eu não era, mas eu não vou me vitimizar. Eu sei que o caminho que eu quero é esse e eu vou buscar as condições que eu preciso para chegar lá, mesmo que demore, como demorou. Porque eu só vim me colocar profissionalmente numa emissora... como a TV Crítica, por exemplo, que na época era cabeça de rede, que era afiliada de uma outra emissora, depois de 7 anos ralando muito na área. Ralando diariamente. Ralando ali, né? muito. Ouvindo esporro de chefe. Dormindo tarde, acordando cedo, sem ter dinheiro para comprar uma roupa nova e ter dinheiro para me sustentar, para morar sozinha. Eu só fui morar sozinha quando eu comecei a trabalhar na TV Crítica. Que o meu salário melhorou, que eu falei, não, agora eu vou morar sozinha, agora eu vou ter a minha vida, porque até então eu morava de favor, né? Mas se eu tivesse me colocado naquela posição de vítima, né, porque eu não tenho condições, eu não tive a melhor educação, eu teria saído de lado do Purupuru e vindo pra cá, né? Rosinha, quando você fala assim, meus amigos iam de carro, eu ia de ônibus, eles lanchavam e eu não tinha nem o que comer naquele dia, você já estava no mercado, no universo jornalístico, em algum momento, principalmente quando você ouvia lá os esporros da sua chefe, do seu chefe, as suas dificuldades na redação, que são muitas, né? A gente tem que dizer isso. Você chegou a pensar, a cogitar em isso não é para mim? Pensou em desistir em algum momento? Não, eu nunca pensei em desistir. Se conversarem com meu pai, com a minha mãe, minhas irmãs, eles vão dizer muito assim. A minha mãe me desencorajou em muitos momentos, porque ela queria também que eu ficasse perto e que eu não fosse, porque ela ia pra cidade, perigoso e tudo. Por ela, eu também não teria... Mas eu bati o pé. Eu falei, não, eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou provar que eu posso. Tanto é que, assim... Hoje, na minha comunidade, eu sei o que o meu nome significa para aqueles jovens. O que os meus professores falam a meu respeito, quem eu fui na escola, e serve de inspiração para aquelas pessoas que também nasceram nas mesmas condições que eu, né? Então, eu falei assim, não, eu vou provar que a gente pode. Não é porque a gente nasceu num lugar, que a gente não teve as mesmas oportunidades que as outras pessoas, que eu não vou conseguir ser uma jornalista. Eu fui melhorando ao longo do tempo. Eu botei uma cobrança em cima de mim muito grande, que eu achava que, inclusive, quando surgiu a oportunidade da TV Crítica, eu falei, caramba, será que eu vou? Eu não estou preparada. Eu tremi. Aí depois eu falei, não. Como assim? Eu lutei para isso, tá aqui a oportunidade, eu vou lá, eu vou dar para trás, vou abraçar, né? Se tivesse acontecido mais coisas do que aconteceram para que eu desistisse, eu também tenho certeza que não teria desistido. E hoje, quando eu falo com as outras pessoas, assim, tem alguns colegas assim, de profissão e até uns novatos que estão fazendo faculdade, que eles conversam com a gente, eu te acompanho e tudo. Quando eu tenho a oportunidade de dizer alguma coisa, eu digo, é isso que você quer? Você tem certeza que é isso que Sim. você quer? Aí é isso. Então pronto, não olha para o lado, vai. Porque não tem nada que te impede, a não ser você mesmo com a sua cabeça. A sua mente. A sua mente. A gente tem que lutar contra ela. A gente tem que lutar contra os nossos... É o nosso maior adversário, né? Não tem concorrente. O concorrente você não vai conseguir. Você não tem capacidade para isso. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? E hoje você tá aí, dando show. Eu sou fã da Rose, quem me conhece sabe. Meus olhos brilham quando eu vejo a Rosinha. Eu lembro da primeira vez que a Nay apresentou o Jornal na Noite e toda a TV parou. Foi. Então, todo mundo parou, todo mundo com o celular filmando, porque era uma oportunidade que ela estava tendo, mas que todo mundo estava se alegrando por ela, né? Porque todo mundo já conhecia essa história, já conhecia o sonho, já conhecia toda a trajetória dela e, tipo, todo mundo da TV postou na internet que ela estava ali. Porque era algo que todo mundo celebrou. Olha eu chorando. E vocês não imaginam
as pessoas do interior que moram lá perto da estrada, pro que acompanham. Sabe o que é meu pai chegar comigo, minha filha? Fulano me viu e falou assim, seu Dedé, eu assisti sua filha. E meu pai falar isso pra mim, me abraçar e dizer o que eu dou orgulho pra ele, assim. O que é você ouvir isso do seu pai, da sua mãe. Que aquelas pessoas humildes lá do interior acompanham. Eu gosto de assistir o jornal. Seus pais são pessoas incríveis, Rose. Eu conheci os pais da Rose no casamento dela. Oh, meu Deus. E são pessoas assim... eu lembro muito, assim... Eu até compreendo muitas das situações em que as pessoas não têm o apoio do pai. Assim, eu sinto muito pela vida da Adriane. Por ela não ter tido a presença... Ao contrário disso, eu tive muito a presença do meu pai. E eu sempre fui muito apegada com meu pai. E meu pai era aquela pessoa assim, que saía para caçar, que às vezes não tinha o pão, que não tinha nada. Mas eu nunca vi meu pai escorado, deitado na rede dentro de casa. Nunca. Ele sempre estava fazendo alguma coisa. E ele saía para colocar comida, sabe? Ele saía para trabalhar e ele derrubava, assim. Naquela época, o trabalho era muito... de derrubar mesmo, né? Ele tinha que derrubar a lenha para encher o forno. A gente fazia carvão. Ficava só o branco do olho branco, porque a gente ficava inteiro preta de encher saco de carvão. Um forno gigante que dava 200, 300 sacas de carvão. Quando dava, assim, o horário que a gente estudava à tarde, passava a manhã trabalhando. A mamãe ficava em casa fazendo comida. O papai nunca teve... A gente nunca teve irmão, né? Homem. Sempre foram 3 mulheres dentro de casa. Então, a mamãe ficava fazendo comida, eu ia com a minha irmã mais velha morava com uma tia minha para poder estudar, que na época só tinha até a 8ª série no interior. Então, a gente ia ajudar o papai, encher sacas de carvão, ou plantar banana, ou fazer farinha, enfim. Mas dava 10 horas, 11 horas, que era o horário de ir para a escola. Era ele que falava, tá na hora de ir para casa, vai se arrumar para ir para a escola. E a gente voltava para casa, tomava banho, comia e esperava o ônibus escolar que ia naquela época enfrentar. Era estrada de barro, na época do verão era poeira. A gente colocava uma sacola uma sacola mesmo de plástico da cabeça para não ficar duro o cabelo. Cobria e quando na época do verão a gente colocava no pé a sacola para poder chegar na escola, porque tinha muitos atoleiros na estrada, então às vezes o ônibus ficava atolado, a gente tinha que empurrar o ônibus, desce todo mundo, empurra o ônibus, passa pelo atoleiro. Assim, então, o tempo todo, a gente teve essa figura paterna muito forte e ele sempre dando prioridade para a gente estudar. Né? Então, não vai trabalhar aqui, vai ajudar aqui, mas vai estudar. Chegava em casa à noite, não tinha energia, ligava a luz, fazia a tarefa na luz de velas, entendeu? E isso fez muita diferença para mim, porque eu aprendi com ele que trabalho era trabalho, que trabalho tinha valor. E a gente nunca teve nojinho de trabalhar. Eu acho que por isso que eu também não parei, né? Quando surgiu, só tem essa oportunidade aqui, a gente vai, né? Nunca ninguém ficou com nojinho, não vou fazer tal coisa, não vou fazer isso, só paga quero... pra isso. Exatamente. A gente ouve muito, né? E esse contexto social, a gente cresce sabendo que tem um tiro para dar, e esse tiro tem que dar certo. Tem que dar certo. Não tem Exatamente. como voltar, né? Eu vou aventurar. Não dá. Você vai tentar. E isso fortalece, né? Você tem uma vida desde muito cedo com foco. Vocês acham que atualmente essa geração, principalmente a gente percebe muito no nosso mercado de trabalho, né? A gente tem propriedade para falar sobre ele. Uma geração mais mimada, uma geração que... Por isso que existe muito dessa rotatividade nas redações hoje em dia, porque as pessoas elas não estão... Talvez não seja o sonho delas de fato, ou essas pessoas realmente elas não estão ali trabalhando, dando sangue e acabam automaticamente não conquistando um lugar de destaque na carreira? Eu acho que houve uma mudança de comportamento profissional ao longo dos anos, né? A gente antigamente tinha uma pessoa que começava a trabalhar no local e se aposentava ali, que o sonho era ter a estabilidade. E hoje a população mais jovem ela está mais disposta a ter experiências, não necessariamente uma faculdade, então de ver onde ela se encontra e de alguma forma. Só que essa busca por se encontrar, às vezes ela demora muito, né? Você vai se aventurando e causa essa... Vai se frustrando também. E às vezes você só está no lugar errado, né? Só está no lugar errado e naquele lugar, ainda que você seja um bom profissional, você nunca vai ser reconhecido porque... Precisa mudar de ambiente. Está no lugar errado. E quando você não tem necessidade e nem um sonho, não vai se estabelecer. Porque a necessidade, ela te causa essa disposição de querer tentar. O sonho, ele te motiva. Então, quando você não sabe o que você quer,
Então, a rotatividade vai acontecer não com tô muita feliz facilidade. aqui, Eu vou tentar ser lugar. feliz ali, vou tentar ser feliz ali. Mas isso só acontece com quem tem válvula de escape. Quem não tem válvula de escape vai construir um sonho. O que eu percebo que acontece muito hoje, eu acho que também o mercado ele tem mais oportunidade hoje do que tinha antes, né? Então a gente tem as emissoras de TV, a gente tem uma porrada de portal novo aí que se a pessoa quiser adquirir experiência, quantas pessoas já chegaram inclusive na TV por conta desses portais, né? Então eu acho que as pessoas elas têm muito mais oportunidade hoje de se inserirem no mercado de trabalho da comunicação e ao mesmo tempo eu ainda acho que falta essa garra em algumas pessoas. Eles entram na faculdade e aí se der certo, eu conheço uma porrada de gente também que desistiu, que está formada e que não atua. Então, ao mesmo tempo que falta essa gana por querer, eu acho que talvez não seja um sonho que move a pessoa, também tem eu tenho tanta oportunidade que se não der certo, Talvez não seja tudo isso, bem. talvez eu tenha que ir por outro caminho. Também. Tem uma Talvez eu tenha que mudar de área. também sobre o mercado, por exemplo, e não é de agora. Quando eu entrei na faculdade em 2007, tinham 4 turmas, eu estudei no Uninorte, tinham 4 turmas com 50 alunos. Não terminou uma com 50. Na minha turma também. Eu lembro porque às vezes também. você deslumbra de um universo cheio de glamour que não é. Que não existe, viu? Que não existe não esse existe. glamour. Ainda que a gente trabalhe em televisão, não existe esse glamour, tá, Uai, gente? vou mudar o mundo. Não vai. Não vai. Então, aí Essa chega foi lá, a Vai crença. mudar o mundo. Essa vai, foi Mona. Acaba com isso. Essa crença eu tinha no início da faculdade. Então, o jornalismo era o ideal, né? Nossa, vou fazer justiça. vou fazer Pode justiça. poder. Meu amor, fica na sua. Mas em relação ao mercado, eu acho que hoje ele é muito mais abrangente, né? Porque tem muito mais oportunidade. Na época que eu comecei a estudar, ficava o jornal impresso vai acabar porque surgiu a internet. A televisão vai acabar porque surgiu... O rádio Tem vai YouTube. acabar. Aí tudo vai acabar. E aí hoje as mídias, elas estão conectadas, né? E assim elas sobreviveram e assim a gente sobrevive. E isso permite que você desenvolva várias habilidades. Isso exige mais do profissional também. Para o profissional que quer expandir, Exato. né? Mas isso também permite que todo mundo, quando começa a fazer jornalismo, tem aquela pergunta: quando você vai aparecer? Na televisão. Mas existe tanta coisa além da televisão, do que as pessoas estão vendo, ou pelo menos que estão vendo à frente da televisão. Tanta gente, tantas funções, tantas possibilidades, que hoje fica mais fácil você se inserir no mercado de trabalho. Eu acredito assim, solidificar, como em qualquer outra carreira, vai ser necessário ralar. Sim. Mas se inserir, eu acho que hoje é mais fácil você Mais ter oportunidade de você Nossa, mostrar é muito o trabalho. mais fácil. Antigamente tinha muito isso. Se você para as grandes emissoras, hoje a gente já vê pessoas sendo contratadas sem experiência. Antigamente você tinha alguém que te indicasse, Gente, eu que levei te tanto colocava. não na minha vida. Nossa, você imagina a Nayandra Amorim. Eu batia na porta mesmo das emissoras. Eu ia lá com o meu currículo, deixava lá para recepcionista. Eu acho que as recepcionistas já não iam com a minha cara mais, porque eu vivia lá entregando currículo em todas. Eu levei E essa não mulher, gente, já todas as tinha emissoras. esse rosto. Não, amiga. Já tinha essa dicção. Não, amiga, eu não era travosinha. Você era um pouquinho mais eu fortinha, era né? travosinha, amiga. Mas todo mundo era meio... mais fortinha. Meu Deus do céu. Eu nem queira me ver O há Senhor 10 operou um anos. milagre na minha vida. Mas eu nossa, acho que bati, todo mas mundo eu melhorou bati aqui. Em todas as emissoras. Em todas as emissoras, todas me deram não. E pra você ver como Deus é fiel. Eu só não vim aqui na crítica. E eu passava aqui que eu via a cidade das comunicações e eu ficava, nossa, deve ser um mundo aí dentro, né? E eu gosto de falar que a crítica é a minha fábrica de sonhos. Gosto de falar isso até hoje. As coisas que você viveu na profissão, as melhores coisas, as melhores experiências foram todas aqui, Sem né? dúvida, E foram gente. as minhas também. Sem dúvida. Gente, quando Tinha o eu que vi falar. uma matéria minha em rede nacional pela primeira vez, foi como se eu tivesse, assim, era final de Copa do Mundo, assim, comemorando. Né? Porque era um marco, não era tão fácil antigamente você ter. Tinha aquelas pessoas-chave que eram, inclusive, que eram as pessoas que davam aula na faculdade. Hoje não. Você vê que você tem todas as condições para você se colocar muito bem no mercado de trabalho e você só não consegue isso se você não quiser. E outra coisa que eu percebo no meio dos jovens, assim, é que falta o básico. Parece, assim, que esqueceram a essência do jornalismo. A Acho que é por causa disso aqui. Acho que isso aqui tem uma influência muito em essência de jornalismo. Porque as redes sociais, ao mesmo tempo que elas permitem que muita gente se lance, né?
apareça, ela demonstra também muita superficialidade. Então, não é comum, de forma geral, né? É óbvio que tem muitas exceções, você vê novatos estudando profundamente, querendo se especializar em jornalismo político, econômico, esporte. É muito assim, um pouquinho de cada coisa e acaba que você não sabe nada de nada. Se você sabe só um pouquinho de cada coisa, você não se aprofunda, você não consegue se destacar. E o fato de você ter muita informação na palma da mão, isso pode entrar numa zona de conforto que quando você não está com aquilo ali, com a internet parou de funcionar, você não sabe o que fazer. Porque já está acostumado a ter aquilo de instantâneo. É o equilíbrio, né? Às vezes mais te prejudica que te ajuda. A internet está aí, é um mundo. Você consegue fazer muitos cursos, consegue se aprofundar em inúmeros assuntos, mas também ela pode prejudicar se você não aprender a usar a internet com sabedoria. Sim. De você querer ter todo tipo de informação e ali é você realmente, isso que a Diniz falou, você acaba não se aprofundando em nada, tem ali as suas opiniões muito rasas, uma visão muito superficial da vida. Sim. Você acaba deixando esse seu lado mais crítico, questionador de lado, e isso acaba te prejudicando no mercado de trabalho. Para quem está acompanhando a gente, que está hoje no mercado do jornalismo, vocês com certeza recebem muitas mensagens. Qual é a dica? O que você aconselha? Eu estou na faculdade, eu estou estudando. O que eu faço? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Qual é a dica que vocês dão hoje para esse estudante de jornalismo, para essa pessoa cheia de sonhos, que não sabe nada do mercado de trabalho, mas ela tem aquele sonho de entrar e fazer a diferença? Começa, Adri. É algo que eu acho que é essencial para todas as profissões, que é a leitura. Você precisa ter repertório. Você não precisa se preocupar só com a sua aparência, que ela é fundamental, mas você não precisa se preocupar apenas com isso. Você precisa ter repertório. Consumo todo tipo de conteúdo. E para a televisão, em particular, se eu sonho é televisão, aí que esse repertório precisa ser abrangente. Eu ouço muita gente falando assim, não acompanho televisão, não, só tem desgraça, e aí quer trabalhar em televisão. Incoerente. Entendeu? Incoerente por quê? A gente aqui, a gente não tem a opção de não se expor a conteúdos que são negativos, porque eles são reais. O que vai formar o jornalismo é o que tem interferência na sociedade. E se é um fato, ainda que seja negativo, ele vai entrar no jornal. Então, é de ter repertório, buscar esse repertório, se preparar para quando a oportunidade chegar. Porque a gente vê muita gente que termina uma graduação e que não conseguiu, não sabe o básico de montar uma reportagem, de montar uma notícia. O que a gente aprende do lead lá, do que, quando, onde, como, por quê, porque não tem a habilidade da escrita. Não tem a habilidade da escrita. E uma das formas de desenvolver a habilidade da escrita é a leitura. E de leitura de todo tipo de conteúdo. E quando eu falo do repertório, eu faço muito porque você precisa buscar informação em veículos diferentes. Não necessariamente só pelo que você acredita, porque senão você fica bitolado. Você vai ter apenas um lado. Apenas um lado e se basear simplesmente naquilo. Você não consegue nem discutir, porque você só sabe um lado. Então você tem que se expor. Ainda o veículo tal só fala de tal coisa, só fala mal de um, só fala bem do outro, mas você tem que consumir esse conteúdo. Porque quando você consome, você desenvolve o senso crítico. E aprende, né? Você começa a fazer interpretação. Por que está falando assim? Qual o interesse? O que está por trás? Mas para isso você precisa de se expor, né? Se expor, acompanhar, buscar material que você se inspire. Eu quero fazer como determinada pessoa. Acompanhe o trabalho dessa pessoa. Busque informação. Se aproxime. A rede social permite que você se aproxime das pessoas, né? E a gente pode, muitas vezes, parecer pela postura mais séria, na frente do telejornal, mas nós somos pessoas como qualquer outras, né? Acessíveis e como que, inclusive, qualquer uma outras. Característica da Adriane, né, é que ela estuda muito para falar o que ela fala. Né? Então, quem vê ela comentando sobre política no Manhã no Ar, você estuda. Acho que ela caiu de paraquedas ali, né? Porque na cobertura política, na ETA, cobriu muito tempo, né? Câmara. Quando eu cheguei para cobrir política, eu não sabia quem era quem, né? Porque na Câmara e na Assembleia todo mundo usa paletó, né? E eu não sabia, não conhecia a história de política do Amazonas, nada do tipo. E eu, para começar, a primeira coisa que eu fiz, e que foi quando comecei a ter destaque interno, foi imprimir a foto de todos os vereadores, montar um painel em casa e circular com canetinha hidrocor, esse é do partido tal, com canetinha tal, esse partido aqui, por que esse aqui fala mal desse daqui? E aí eu ia juntando pelas cores para entender, e isso me deu repertório para produzir
matéria jornalística sobre política. Porque E se você chega lá... Você aprende a ler aquilo, você né? começa a fazer um diagnóstico, né, das coisas, né? E aí eu não tinha esse diagnóstico, eu não sabia quem era quem, eu não sabia se aquele era um assessor ou se era um vereador. E tem muito vereador. Na época eu comecei a cobrir, tinha 38, hoje 41. Então, de buscar o que há por trás. Não separar apenas o momento que você tem dentro da faculdade, do seu estágio, do seu trabalho, como se aquilo fosse sua única preparação. Sua preparação é 24 horas por dia. Até porque a faculdade, se eu tivesse só usado a minha faculdade para saber o que eu sei, eu não sabia nada. Ela te dá muita teoria, que você estuda as escolas da comunicação e você tem uma punhada ali de economia, mas ela não te prepara, não te dá o essencial que é para você vivenciar aquela profissão no dia a dia. E o que eu percebo hoje é que, assim, muitos desses estudantes que eles estão chegando, eles não têm a noção do que é fazer uma cobertura política, por exemplo, e pegar uma matéria e explicar o que é o quociente eleitoral. Ele vai chegar, ele vai se basear na pauta inteira e ele não vai saber explicar o que é o quociente eleitoral. Então, assim, isso que a Adriane falou, acho que é o essencial. Você tem que saber e estudar e deixar, antes de querer aparecer, de ser a Adriane Diniz, ser a Nayandra Amorim, deixar o seu trabalho falar por você. Porque às vezes as pessoas se preocupam muito com a imagem, né? Eu quero ser a repórter da TV A Crítica, eu quero ser a apresentadora, mas o teu trabalho fala por você quando você coloca uma reportagem no ar. O teu texto, a forma como você direciona aquela reportagem, ela te dá... Seu trabalho vai ser notado. Exatamente. Então, acho que falta isso. E paixão. Faz com paixão. Dá o seu melhor. Depois de 1 ano, 2 anos, o repórter vai começando a ficar preguiçoso, né? A gente percebe muito nas redações. Eu vou fazer o feijão com arroz. Faça além daquilo que estão te propondo. Pega aquela pauta que às vezes não vai estar bem escrita, não vai te dar todas as condições que você precisa para fazer aquela matéria, mas você mesmo vá atrás, você está na rua, vá atrás de um fala-povo, de um entrevistado que você precisa, que você com certeza nunca vai ficar sem oportunidade no mercado. Costumo dizer que eu não trabalho para a TV A Crítica. Eu trabalho na TV A Crítica para mim. Para mim. Porque se você trabalha para você tem um compromisso que vai além do teu é o seu nome de trabalho. Que tá lá. Você tem que fazer a diferença independentemente de qualquer coisa, do espaço. É algo que ninguém tira de você. Sim. É algo que é seu, é uma impressão que você vai desenvolver. Então, trabalhe para você, para construir o profissional que você quer ser, independentemente de onde você está trabalhando naquele determinado momento. Eu trabalho aqui minha vida toda, quase, né? Eu trabalho aqui há 14 anos, para fazer 14 anos. Mas eu sempre tive o compromisso de que eu estou trabalhando para me construir profissionalmente, num ambiente que me permite fazer isso. Mas eu tenho essa consciência. Se você fala assim, eu não vou ficar lendo sobre isso agora, que eu estou de noite, estou em casa, amanhã, dentro do meu horário de trabalho, eu trabalho. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você está trabalhando só para ganhar dinheiro. Para o local e não para si próprio. E tudo que você faz por você, e que você faz por amor, e que você faz com compromisso, ele vai dar fruto. Seu trabalho gera valor, né? Você precisa, primeiramente, valorizar o seu trabalho, construir ali, dia após dia, valorizar o seu passe. Eu acho muito engraçado quando eu ouço, às vezes, assim, burburinhos das pessoas. Mas eu não tenho uma oportunidade. Ninguém me olha. Não sei o quê. Gente, vocês acham que essas mulheres chegaram do nada? Elas caíram de paraquedas onde elas estão? Vocês ouviram. Tem uma história por trás. Tem uma história por trás de tudo. As pessoas vão construindo a carreira ao longo dos anos. Trabalhe você. Estude, vá ampliando seu repertório, leia, vá se abrindo para as oportunidades, que a tua hora vai chegar. Em algum momento alguém vai olhar para você e vai dizer, essa pessoa aqui, porque essa pessoa tem um perfil e as oportunidades vão aparecendo, vão surgindo e você vai construindo a sua carreira. Nunca é do nada. Nunca. As pessoas acham assim, é porque eu sou a fulana, porque eu sou o fulano, eu sou legal, eu sou gente boa, visto a camisa da empresa. Não, constrói você, trabalhe para você. Exatamente isso que a Adriane falou, vá se construindo. Aquilo que a Rose falou, vá aproveitando as oportunidades, que aí na hora certa, o seu momento vai chegar. O trabalho. Uma pessoa muito querida para mim falava para mim, nada resiste ao trabalho. Seu trabalho fala por você. Então, faça seu trabalho bem feito, que as pessoas vão te notar. Gente, isso é muito certo. Meu pai sempre me ensinou isso. Vai ser impossível Seja não tão notar. bom que será impossível não te notarem. É isso. É como a gente
vai encerrando o nosso bate-papo de hoje. Cheio de revelações. Cheio de revelações, com muito mais admiração rolando por aqui nessa mesa. Eu tô muito feliz e muito agradecida porque Deus permitiu que vocês estivessem aqui hoje conversando comigo. Não tinha maneira melhor de encerrar essa primeira temporada do Me Conta com duas mulheres gigantes. Vocês duas são fortaleza, são inspiração para mim. Hoje eu me coloco na posição de entrevistadora porque eu sou admiradora de vocês. Vocês são duas das jornalistas que eu mais admiro. Me inspiro em vocês também, acreditem nisso, tá bom? Amo a vida de vocês, que esse podcast chegue em lugares muito, muito, muito longe. Que ele vá muito longe, gente, porque o que foi dito aqui, eu tenho certeza que vai ajudar alguém e que vai transformar a realidade de alguém. É o que a gente espera, é o que eu espero. Rosinha, quem quiser te encontra onde no teu Instagram? No meu Instagram, Rosiane Chagas, com 2 S no final. Eu tô sempre por lá, comentando algumas tretas. Comentando tretas políticas. Ai, às vezes as pessoas devem chegar e dizer, vou cair fora, mas permaneça que né? Eu sou legal insiste, também. Insiste, gente, insiste. Porque a gente tem uma... Doce, o jornalista, gente. ele tem isso, né? De querer comentar tudo, de querer... Ai, não, eu fico caladinha. Eu vou mesclando um pouco da minha vida pessoal e um pouco ali de comentando o que tá acontecendo, mas tô sempre por lá, mostrando um pouquinho da minha vida também. E do meu neném, que tá lá. Rafinha, lindo. Dri. O meu arroba é Adriane, com 2 N's, no final Adriane Diniz. Eu sou às vezes mestre dos magos, né? Eu tô lá e de repente eu sumo, aí depois eu apareço de novo, mas eu sempre tô compartilhando um pouco da minha vida, né? Além da questão profissional, da questão pessoal do que eu faço. Então eu estou por lá se quiser encontrar. Eu e a Ana sempre tá por lá, né? A minha Ana, minha baby. E vocês estão sempre no ar. A Adriane apresenta o Manhã no Ar às 6 da manhã. Sim, o Manhã no Ar vai ao ar de 6 às 8h30, né? De segunda a sexta, e no sábado de 7 às 8h30 na TV A Crítica, nas 6 capitais em que ela está, ao vivo, e também no YouTube, né? Só procurar por lá que estão todas as edições do Manhã no Ar, que é um programa jornalístico que eu amo de paixão, eu sou apaixonada pelo Manhã no Ar. Eu e o Manuel Cardoso estamos na apresentação do programa, que é um misto de tudo, né? Tudo. Completão, até pelo tamanho do programa, né? 2h30 ao vivo, diariamente. Então a gente consegue passear por vários assuntos. É um privilégio amanhecer o dia compartilhando notícias com as pessoas, porque eu entendo que a informação ela muda a vida das pessoas. Tenho muito carinho pelo Manhã no Ar também. Eu gosto muito de assistir. É o jornal que eu mais assisto, porque quando eu tô tomando café em casa com a minha mãe e tudo mais, com o meu filhote, quando eu deixo o Danzinho na escola e volto pra casa, vou tomar café com a mamãe e a gente fica assistindo o Manhã no Ar. É o que eu mais assisto, o que eu mais acompanho. Então eu vou mandar um alô pra Daiane. Por favor. Rosinha, você tá sempre no ACN, né, Rosinha? Sempre. Voltou agora da licença maternidade, tá no ACN. Né? Voltei com tudo já, cobrindo eleições, né? Que a gente ama cobrir eleições, acho que é a nossa editoria favorita. E eu tô lá com as minhas reportagens, de vez em quando ao vivo. E eu espero que em muitas outras mais experiências nessa casa que a gente ama trabalhar. Amém, tudo isso mesmo. Obrigada pela participação de vocês aqui no Me Conta Podcast. Esse foi o nosso último episódio da temporada, mas a gente vai dar só um tempinho, depois a gente volta. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi de grande valia para você também. Até a próxima temporada. Um beijo!